Então, eu mostrei para vocês agora diversas utilidades, né, na odontologia que o alginato tem, tá? Muito mesmo, pessoal. A maioria das moldagens realizadas são realizadas com alginato, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui 2 tipos para vocês observarem. Aqui a gente tem um molde superior e o inferior de um paciente com ausência total de dentes, tá? Então, é um paciente edêntulo. E nesse caso aqui, superior e inferior de um paciente que possui todos os dentes. A gente consegue observar nesse molde os dentes mesmo, em negativo. Tá bom, gente? Quais são as vantagens e desvantagens do alginato? Ele é de muito fácil manipulação, tá? O equipamento é o mínimo necessário, tá? Ele tem até um bom custo. Ele tem uma flexibilidade do molde geleificado, ele é bem flexível. Ele é relativamente preciso, ele não é tão preciso quanto alguns outros tipos, né, de materiais de moldagem, mas ele é bastante preciso. Assim, para algumas situações, ele é o necessário, tá? A técnica dele é simples, ele possui um gosto agradável relativamente. As desvantagens dele, ele necessita de vazamento imediato, no máximo 30 minutos, senão ele vai sofrer uma distorção. Esse material, ele vai sofrer uma modificação e a gente vai perder aquela precisão da reprodução fiel da moldagem, tá bom? Ele não permite múltiplos vazamentos, então se você fez uma moldagem com alginato, vazou o gesso, formou uma bolha ali na hora do vazamento, você vai remover esse gesso e vai vazar de novo no alginato? Não. Tem materiais que permitem, tá? Os elastômeros mesmo até permitem mais de um vazamento, em últimos casos, assim. Na questão do alginato, não, tá? Ele tem uma instabilidade dimensional, então ele rasga, né? E a reprodução dos detalhes, ela é limitada. Como ele é um material molinho na hora da gente colocar na boca do paciente, pode sofrer bolhas nesse momento, tá? Então, ele pode não reproduzir tão fielmente as estruturas, mas ele é muito utilizado, tá? Então, eu trouxe para vocês o passo a passo da manipulação do alginato. Primeiro, a gente seleciona a moldeira no paciente, tá? A moldeira, ela tem, vocês vão ver depois, mais para frente, nessa aula, que nós temos 2 tipos de moldeira, tá? A gente tem as moldeiras já fabricadas, que a gente chama de moldeira de estoque, né? Elas são confeccionadas, elas são feitas de alumínio, a gente tem até de plástico, de aço inox, elas podem ser furadas, podem ser lisas, como é o exemplo dessa aqui. Então, a gente vai selecionar uma moldeira desse tipo que mais se adapta à boca do paciente, tá? Ela deve cobrir totalmente a tuberosidade e deve cobrir também todos os dentes. Definindo qual o tamanho da moldeira mais indicado para o meu paciente, vai ser realizada a espatulação do material, tá? Essa espatulação, ela tem que ser vigorosa, tem que comprimir a massa contra as paredes do grau. O grau é esse potinho aqui, tá? Esse potinho, geralmente de borracha, pessoal, ele é chamado de grau, tá? Então, eu vou apresentar primeiro para vocês esse é o grau. A espátula utilizada para o alginato é uma espátula plástica, tá? Aqui são os dosadores do pó e do líquido, tá? Primeiro, a gente coloca a água e depois o pó. Muitas pessoas fazem o contrário, né? Aquela prática odontológica que a gente acaba fazendo na correria do dia a dia, não, coloca primeiro pó, depois a água, vai misturando sem o dosador. Geralmente, o correto, tá? O que manda o fabricante é primeiro a água, depois o pó. Você vai incorporar o pó nessa água e vai espatulando 45 a 60